Lucas, como eu já havia falado na aula anterior, nós falamos sobre o ecossistema. Então, nós vimos assim, que o ecossistema, de modo geral, nós vamos perceber que é o ambiente onde vivem todos os seres, tá? Veja bem, ambiente onde vivem todos os seres. Vimos também que esse ecossistema ele é formado por fatores bióticos e fatores abióticos. Só revisando o que a gente já estudou na aula anterior, tá? Então, quando nós falamos em fatores bióticos, nós estamos falando de seres que têm vida. Uma planta, uma cobra, um gafanhoto. Então, seres que têm vida, tá bom? Os seres abióticos são aqueles que não têm vida, mas eles fazem parte do meio ambiente. Por exemplo, uma pedra. Essa pedra, ela serve para esconderijo de alguma espécie de animal. Claro que não para toda, né? Mas alguns animais, eles fazem a sua moradia até mesmo para se proteger de outros animais, tá bom? E vimos também, falamos lá no outro vídeo sobre o ecossistema terrestre e o ecossistema aquático, tá? Vimos assim a forma como esses seres se comportam em seu ambiente, tá bom? E hoje nós vamos estar abordando o assunto habitat, nicho ecológico e organização ecológica. Vamos falar de cada um deles agora, tá bom? Então vamos lá. Quando nós falamos em habitat, nós vamos dizer que é o local onde vive um ser vivo. Ou seja, eu vou dizer assim que é o endereço onde eu posso encontrar esse ser, tá bom? Repetindo, o endereço onde eu posso encontrar esse ser. Por exemplo, se eu estou falando de peixe, eu vou diretamente no endereço desse peixe, ou seja, eu posso ir no rio, no igarapé, no local onde eu posso encontrar o peixe, tá? Se eu estiver falando de aves, eu já vou procurar um outro local, por exemplo, uma floresta de preferência, né? Que é o local onde eu posso encontrar essas aves. Também eu posso, se eu estou falando de serpente, algum tipo de animal, no caso rastejante, no caso eu citei a cobra, então eu vou para um local onde eu posso encontrar aquela cobra. Eu não vou para um local onde aquele animal não vive ali naquele meio, tá? Então, nicho ecológico é o endereço, é o local onde eu posso encontrar essa espécie a qual eu estou procurando. É como, por exemplo, digamos assim, eu poderia dar um exemplo assim. Se nós estivermos falando assim do nosso endereço, vamos supor, eu quero falar com o Lucas, eu quero ir na casa do Lucas. Então eu tenho que ter pelo menos uma direção de onde é a casa do Lucas. Eu tenho que saber onde é o bairro que ele mora, a rua, o número da casa, para facilitar. No caso dos animais, claro que se eu vou procurar, por exemplo, uma arara, tá? Se eu estou procurando essa arara, eu não vou dizer assim, eu vou neste local que lá a arara está, porque os seres, eles são livres. Então, possa que ele esteja nesse local, mesmo que seja um local propício a ele, mas ele pode ter saído para a busca da sua alimentação, porque a alimentação dele não vem ali, ele tem que sair para buscar, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido, é o endereço onde eu posso encontrar aquele ser. No outro slide, mais abaixo, eu coloco o habitat dos peixes. Então, como eu já falei para você, se eu estou procurando peixe, eu vou no local onde eu possa encontrar esse peixe. No caso, no rio.
num lago, tá? Então é o local mais propício. Eu estou mais me referindo assim à nossa realidade, por exemplo, aqui na nossa região é água doce, né? Então, fora daqui, por exemplo, lá para o sul do Brasil, já seria água salgada, então lá já seria mais ou menos o mar, tá? Vamos para o próximo. Vamos falar de nicho ecológico. Quando nós falamos de nicho ecológico, nós vamos dizer que o nicho, eu poderia dizer assim, que é um modo de vida, a condição em que esse ser se encontra no ambiente, tá? Aí você me diz assim, mas que condição é essa? Por exemplo, a condição como esse ser se alimenta, a condição como ele sobrevive de modo em geral, tá? Então, quando nós falamos de nicho ecológico, nós já vamos falar nessa relação de seres. É interessante que nós vamos observar que no nicho ecológico, tanto no nicho quanto no habitat, nós vamos encontrar várias espécies em um mesmo local, porém, cada um sobrevive da sua forma. Então, é dentro desse pensamento que os pesquisadores, eles procuram entender, vamos supor que eles estão fazendo o estudo sobre uma determinada espécie. Alguns pesquisadores, eles passam praticamente a morar nas proximidades ali, e muitas das vezes passam 24 horas ou até mais, dias, noites, semana, meses, até ano, para saber, para entender como esses seres sobrevivem ali naquele meio, tá? Então, o nicho ecológico, presta bem atenção, é o modo de vida, é a condição que o ser vive no ambiente, ok? O próximo. Vamos falar agora sobre a organização ecológica. Esses seres, eles se organizam, ou seja, tem a sua organização ecológica. Então, essa organização ecológica, como nós vamos observar aí, ela é feita da seguinte forma: organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Quando nós falamos assim em organismo, nós estamos nos referindo a apenas um ser. Quando nós estamos falando de população, nós já vamos falar de vários seres da mesma espécie em um determinado local. Então, aí eu tenho uma população. Esta população, ela vai se reunir com outros seres num determinado ambiente, formando aí comunidade. Essa comunidade, ela vai formar ela vai formar o ecossistema, tá? Então, lembrando de novo que o ecossistema, ele é formado por seres vivos e por seres não vivos, onde eles possam encontrar fatores essenciais para a sua sobrevivência. Entre eles, vamos estar falando de luz solar, vamos estar falando de água no estado líquido, uma variedade de gases, fazendo com que aquele ambiente seja propício ao desenvolvimento, ou seja, a sobrevivência desses seres no ecossistema. Ou seja, são os fatores, e tudo que eu falei agora, a água em abundância, o ar, mistura de gases no caso, né? Luz solar, então vai formar esse ecossistema. E o conjunto desse ecossistema é que vai formar a nossa grande biosfera, que aí a gente está englobando assim, de modo geral, o conjunto de todos os biomas brasileiros, tá? Não só o bioma brasileiro, mas os biomas da Terra, tá bom? Então, a gente percebeu assim essa grande organização dos seres formando aí
o nosso grande ecossistema, ou seja, essa grande biosfera, tá? Então, só ressaltando que quando nós falamos em biosfera, ela abrange, por exemplo, as profundezas dos oceanos, os diversos ambientes aquáticos, todos os biomas terrestres e parte da atmosfera na qual existem esses seres, ok? Então, aqui foi o complemento da nossa aula, tá? E segue o nosso exercício proposto na página 250.